Olá, boa tarde, Darlan, Denise, Luciane, Maria, Mariane, Pamela e Rúbia. Sejam bem-vindas a mais um webinar da ARCA Paraná, no grupo de intercâmbio de experiências em assuntos do meio ambiente e fatores SG. Alberto, boa tarde. Como de costume, nós vamos aguardar apenas um minuto para que todas as pessoas entrem na nossa sala e assim comecemos em definitivo, né? Muito bem. Então, eu cumprimento a todos e a todas que entraram em nossa sala para prestigiar o 12º webinar do Grupo de Intercâmbio de Experiência em Assuntos do Meio Ambiente e Fatores ESG, nosso GIEMA/SG. O tema de hoje será Tecnologias aplicadas no gerenciamento de águas na indústria e será abordado por Luciano Ávila, engenheiro químico pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em tratamento e eliminação de resíduos perigosos lá na Alemanha e mestrado sanduíche pela UFPR e pela Universidade de Stuttgart em meio ambiente urbano e industrial em aplicação de tecnologias de oxidação química para remediação de águas subterrâneas. Atualmente, o Luciano Ávila é o diretor técnico da Harbauer do Brasil. Bom, como de costume, eu devo orientá-los no seguinte sentido. E durante a palestra, fiquem à vontade para enviar comentários e perguntas, e para isso, façam, por favor, uso do Q&A, aquele ícone com 2 balõezinhos de conversa que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Ao final da apresentação do Luciano, eu lerei as perguntas e os comentários e ele gentilmente responderá. Eu gostaria de cumprimentar, como de costume também, e agradecer aos patrocinadores da ARCA Paraná, no ano de 2021. Os patrocinadores másteres desse ano são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. E agradeço também ao patrocínio sustentável dos amigos do Grupo Elis, da GEMU, da Harbauer do Brasil, da Lix Attorneys, da Piazzetta e da Roadmax Ambiental, ao GIEMA SG. O apoio de todos vocês é fundamental para a realização destes eventos. Bom, e agora eu vou passar a palavra para Cris Baluta, que é a coordenadora do GIEMA SG e também a sócia proprietária da Roadmax. Cris, a palavra é tua. Boa tarde a todos, muito obrigado pela participação. Agradeço aqui, como sempre, inicio a minha fala, agradecendo o nosso braço direito e esquerdo da Câmara Brasil-Alemanha, o Augusto e a Marcela. Sem eles, com certeza, não teríamos o sucesso que temos. Agradeço ao Luciano Ávila, que é o diretor técnico da Harbauer, nosso grande apoiador aí do GIEMA já há tantos e tantos anos, Faço um agradecimento especial ao que eu observei ao senhor Axel Bernstorff, falei certo? Bernstorff, da Harbauer, que está nos assistindo lá do outro lado do Atlântico, via Duncan Ihnen. E fico muito orgulhosa também em dizer mais uma vez que o GMSG foi parabenizado pela conquista do selo Propósito, que é um selo extremamente importante, que vem assim coroar todo o trabalho que a gente faz com o GIEMA. Como vocês observaram, o Augusto comentou, é o nosso 12º encontro esse ano, e vamos bater a nossa meta e vamos para até o 14º. Teremos mais 2 GIEMAs, dia 18/11 e dia 15 de dezembro, Vamos fechar o ano com uma reflexão sobre biodiversidade. Vai ser bem bacana, então já deixo a todos convidados, Hoje o tema é muito caro nesse momento que a gente está vivendo aí de crise hídrica, O engenheiro Luciano vai falar sobre tecnologias aplicadas no gerenciamento de águas na indústria, e quer queira ou não, é
é um assunto extremamente impactante que deve ser levado em consideração em toda a nossa vida, vida profissional quanto empresa, né? Então, passo a palavra ao Luciano, agradeço os patrocinadores Masters, aos apoiadores do GMSG, e agora eu deixo com você, Luciano. Um abraço, bom evento a todos. Obrigado, boa tarde a todos, participantes. Gostaria de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha, na pessoa do Augusto Michels, e a coordenadora do GMSG, Cristiane Baluta, que eu conheço já de longas datas, né, da Alemanha. E, como ela bem falou, esse tema continua sendo relevante, especial aqui para Curitiba, região de São Paulo, onde a gente vive um momento de escassez hídrica, e a gente não tem como fugir desse assunto, né? Ele vai fazer parte da nossa vida por algum tempo ainda, então a tomada de consciência para a economia de água é um fator muito importante nesse momento. Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente começar a minha apresentação. Estão todos visualizando? Ok? Sim, tudo ok. Sim. Ok. Então, tecnologias aplicadas no gerenciamento de água na indústria, né? Então, vamos falar muito aquilo no que seja o foco de poder reaproveitar e estar reutilizando a água com uma determinada qualidade. Mas antes disso, eu queria começar a minha palestra apresentando o grupo KF, né? O grupo Kema Fischer, que é um grupo familiar na qual a Harbauer do Brasil faz parte, né? Como vocês podem visualizar no monitor de vocês, abaixo ali, a Harbauer do Brasil, hoje ela está juntamente com a Harbauer da Índia tratando dos assuntos específicos, né, de tratamento de água, água para potabilidade, remediações de água subterrânea. E também eu vou apresentar em detalhe no próximo slide algumas empresas que têm vinculadas no grupo com o assunto água subterrânea, né? Então, quem somos, né? A empresa Douglas Schuller é uma empresa voltada à instalação de poços de monitoramento do aquífero livre, assim como a instalação de poços tubulares profundos, poços artesianos, né? Já a empresa UVBlocks, ela está vinculada mais à questão de emissões atmosféricas, né? A tratamento de poluentes atmosféricos, como ultravioleta, oxidação catalítica. Das tecnologias que vão ser apresentadas agora, quem detém essa tecnologia e faz todo o processamento é a empresa Vale, que está localizada em Osnabrück, né? Que trabalha com os equipamentos de sistema de osmose reversa e ultrafiltração. A empresa Rova, também localizada conjuntamente com a Vale, em Osnabrück, ela trabalha mais com a manutenção de aquários, sistemas para uma qualidade mais refinada, né, para organismos sensíveis, laboratórios, né, condições aquáticas especiais, né? Então, manutenção da qualidade desse meio. A empresa GEH, né, especificamente, ela detém a tecnologia de adsorventes à base de ferro com altíssima capacidade de tratamento de água. Eu vou falar na sequência qual é essa tecnologia. A KOW, a Water Treatment, né, também vinculada à questão de água potável, mas mais para cruzeiros, né, travessias, navios. Hoje você está no ambiente, você tem que tratar uma água e fazer uma dessalinização, né, ou ter uma condição de água potável muito grande para que possa abastecer toda a tripulação. Do grupo Harbauer, temos a Harbauer de Berlim, a Harbauer Brasil, a da Índia, Bangladesh, e agora temos a Harbauer do Quênia, que faz parte do nosso grupo a partir desse ano. Falando então de água, né, qualidade de água, gerenciamento de água, não tem como a gente fazer um contexto mundial com os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde a questão de água potável e saneamento está vinculada no número 6, né, no item 6, que a Agenda 2030 sempre quis também questão da acabar com a pobreza, a erradiação da pobreza no mundo, né? Isso não tem como estar vinculado às questões de proteção de meio ambiente e do clima, né? E de uma dessas diretrizes, né, que a gente visualiza, da questão de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água de saneamento, está bem claro e bem preconizado a questão do reuso de água, né? Tratamento de efluentes, reciclagem, tecnologias de alta performance, né? O objetivo, então, dessa agenda foi também ampliar a cooperação internacional com apoio e desenvolvimento em países, né, países em desenvolvimento, no sentido de ter uma coleta de água, distribuição de água adequada, sistemas com altíssima eficiência e, como bem
bem está definido ali a questão de tecnologias de reuso, né? Então, hoje que a gente sabe que o acesso à água e saneamento, né, ele está muito vinculado às questões não só da dignidade humana, também às questões de segurança alimentar, energia, saúde humana e a questão ambiental acima de tudo. O número que me impacta muito, assim, é que hoje a questão de escassez de água ela afeta em torno de 40% da população mundial. É um número extremamente elevado, né? Então, a gente tem que vincular tanto a questão da potabilidade quanto também a ausência de saneamento básico. Num contexto de números, assim, eu acho muito importante a gente visualizar hoje, esse slide faz parte da Agência Nacional de Água, é de 2017, essa fonte, né? Então, a contribuição do consumo de água anual chega na capacidade de 1.160 metros cúbicos de água por segundo, né? Onde a gente detém que a irrigação, ela detém quase 70% desse consumo, e no nosso foco aqui da palestra, que também são as indústrias, e também a gente não pode deixar de falar a questão do abastecimento urbano, na faixa de 8% 8 a 9% do consumo. Também tem a questão da mineração, né, a questão do abastecimento animal, então toda a disseminação e distribuição do consumo de água por segundo, né? Então é um número bastante impactante aí. O que a gente visualiza hoje já no mercado, hoje, né, dentro da indústria? As possibilidades de água para reuso, no ambiente industrial já é bem utilizada a questão de irrigações de áreas verdes e jardins, né, lavagem de pisos externos, que não sejam, né, vinculados à produção, né. Na construção civil também a gente consegue verificar a oportunidade de cura do concreto e compactação do solo, sistemas decorativos, né, como algum tipo de lagoa, fonte, chafariz, e também a desobstrução de galerias pluviais e esgotos, né. Mas o que mais me chama a atenção também, que aí eu acho que é a parte mais técnica do processo mesmo, são as alterações de layout, né? As reengenharias, os novos projetos, aqueles que vão culminar numa alteração estrutural, né? Onde as empresas já têm uma consciência de estar usando uma água de reuso para descarga sanitária, para toaletes, banheiros, né? Cisterna de água de incêndio. Então, isso também altera muito a questão da construção. Então, já é um investimento, né? Então, a gente vê que a indústria está investindo, né, em alterações estruturais no seu layout industrial para ter uma questão de sustentabilidade, uma questão de melhores práticas ambientais. Eu não posso deixar de falar, é um slide um pouco acadêmico, mas muitos empresários às vezes me perguntam e ficam até constrangidos, né, a questão da outorga, o uso da água, né? A gente tem que imaginar que no meio ambiente industrial a gente tem dois tipos, né? Não só no industrial, em qualquer meio ambiente urbano ou rural, dois tipos de aquíferos, né? O lençol freático, né, e o aquífero confinado. Então, por que dessa preocupação? A água que geralmente é outorgada, os poços tubulares profundos, elas vêm de um aquífero confinado, né, onde ele tem uma camada confinante de características quase que impenetráveis, né? Então, esse é o aquífero que é usado para abastecimento das grandes indústrias, que é utilizado nas produções. Então, qual é a necessidade, qual é o impacto que a gente tem que ter? A gente visualiza que o aquífero freático, aquele que está exposto, né, à pressão atmosférica, ele tem que ser preservado, né? Ele tem que ter, então, as áreas contaminadas nos ambientes industriais, a produção, a produtividade, ela tem que ser realizada de uma forma consciente, né, de uma forma assertiva, para que você não venha ter contaminação do solo, subsolo, e, consequentemente, do lençol freático. E, atingindo o lençol freático, eu tenho todo o meu aquífero confinado vulnerável, né? Dependendo da geologia local, de algum tipo de fraturamento, eu possa ter uma conexão desses dois aquíferos. E existe uma exploração desse aquífero, né, para fins de produção e muitas vezes para fins de potabilidade, né? A gente sabe muito bem que na Alemanha a água de abastecimento é uma água do aquífero confinado. Então, a gente tem que ter essa consciência de ter práticas industriais corretas para que não tenha uma contaminação do subsolo. E por que a gente está falando em tecnologia? Não adianta falar lá na questão fim do tubo, eu vou tratar o efluente, eu vou tratar a minha água para fins de potabilidade, para fins de reuso, né, para fins de atendimento legal, mas eu preciso saber quais são os poluentes presentes na água subterrânea. Eu acho que é importante também a gente, de uma certa forma, até desmistificar, né, alguns conceitos que a gente tem do que está presente na água subterrânea, o que pode oferecer algum risco à saúde humana, algum efeito adverso.
Então, eu vou começar a falar dos poluentes, né, de ocorrência natural, que são os metais, né? E a gente muito escuta falar dos metais pesados, né? Então, existe um conceito de literatura que é de uma densidade maior que 5 gramas por centímetro cúbico, mas nós também temos, né, nesses elementos que ocorrem naturalmente na água subterrânea, e que são presentes também na água potável, que qual é a concentração que pode vir a oferecer algum tipo de risco. Então, alguns metais, a gente faz uma suplementação, né, para ter, pela nossa saúde. Então, ferro, manganese e zinco são benéficos. Por exemplo, já os metais pesados como arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio não são. Então, a gente vê nesse gráfico aí, uma questão que a gente vê no eixo X ali, na parte positiva, que mesmo o metal essencial, que é essa curva amarela que vocês podem visualizar, à medida que a concentração aumenta, ele vai ter uma determinada saturação nessa concentração, que ele passa a ter um efeito negativo à saúde humana, né? Então, mesmo um excesso desse ferro, do manganês, do zinco, quando muito saturado, seja numa água subterrânea, numa água potável, ele possa vir a ter um efeito negativo. Já o metal pesado, como aí podemos falar do arsênio, do chumbo, ele, desde o seu início de ingestão, ele já começa a ter alguns efeitos acumulativos no sistema nervoso central e tendo efeito nocivo à saúde humana. Então, essa é a razão de qual nós temos que ter tecnologias de remoção desses metais. Quando a gente fala, então, de poluentes orgânicos, estamos falando de fontes antrópicas, né, que não existem na natureza, não estão no solo, não estão na água subterrânea. Elas estão ali porque o homem colocou, porque a indústria colocou. Então, a gente vê muito bem, por exemplo, a questão de os pesticidas, né, agrícolas, né, os defensivos agrícolas, né. Então, aqueles que foram banidos hoje, o BHC, DDT, nem se utiliza mais, né, não fazem mais parte, são regulamentados pela Anvisa. Nós temos também os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são componentes dos combustíveis, né, de óleos BPF, de óleo diesel, de gasolina também, como benzeno, naftaleno. E muitas dessas substâncias são encontradas no lençol freático, são encontradas na água subterrânea em poços tubulares profundos. De onde vem essa ocorrência? Da indústria, né? Então, a indústria acaba tendo, né, essa contribuição, né? Claro que não de uma forma consciente, mas que no passado, onde não havia regulamentações e os processos ocorriam de uma forma desordenada, o crescimento econômico tinha que ser, mas não havia normativas legais disso. Estamos falando de contaminações de 50 a 60 anos. Tem uma série de solventes também, como cloreto de vinila, percloretileno, cloroformo, que são extremamente cancerígenos, substâncias nocivas à saúde humana, e que, se ingeridas constantemente, pode ter a vir um efeito deletério, né? Então, como é que a Harbauer do Brasil preconiza as suas tecnologias, né? São tecnologias adaptadas de acordo com o tipo de contaminante. Então, conhecer qual é o tipo de contaminante-alvo que eu quero remover do meu manancial, da minha água subterrânea, do meu processo, adequar essa vazão, né, a vazão da água que eu quero, tanto com a concentração de entrada e a minha meta de descontaminação, né? Então, essa aplicação das nossas tecnologias, né, estão voltadas para tecnologias de água potável, né, tanto uma água de poço tubular profundo, né, ou da rede pública, para efluentes domésticos ou efluentes industriais. As águas de processo de reuso que eu falei, né, então já se vê hoje uma grande disseminação de empreendimentos que estão fazendo reaproveitamento, já faz mais de anos no Brasil, isso, da água de chuva, mas o que tem ocorrido nos últimos 10 anos, uma preocupação com a qualidade, né, melhorar simplesmente a qualidade dessa água difusa, dessa água de chuva para um novo uso. Não simplesmente, né, coletar essa água ou usar para algum resfriamento, mas para uso mais nobres. Então, por isso, a qualidade está sendo bem procurada, né, em tecnologias de alta performance. E quando a gente fala de remediação de áreas contaminadas, né, quais são os passivos ambientais deixados pela indústria no passado, né, onde se teve uma atividade descontrolada, né, a indústria fechou, ou mudou de alteração, ou mudou a atividade, então o solo pode estar contaminado e a água subterrânea também. Falando agora especificamente de algumas tecnologias voltadas para os metais, né? Então, por exemplo, o arsênio, uma das tecnologias que a Harbauer detém, da empresa GEH, é o hidróxido de ferro granulado para remoção de arsênio. Então, esse hidróxido de ferro granulado, ele tem uma capacidade adsortiva extremamente elevada, né? Um fator de carga extremamente elevado,
de maneira que ele acaba retendo o arsênio, né, e deixando viável para a potabilidade a água, né. Então, esse é um case que nós temos na Harbauer na Índia, né, onde os mananciais, naturalmente, eles têm uma concentração extremamente elevada de arsênio em água subterrânea, e nós temos que fazer essa descontaminação. Então, na figura abaixo, ali vocês veem algumas colunas, né, desse material GH, diretamente onde faz essa adsorção e já disponibilizando na rede pública essa água tratada pronta para consumo. Metais pesados de ocorrência na indústria de galvanoplastia, na metalmecânica, né, em fabricação de tintas, aí a gente vai ter uma concentração de chumbo, níquel, titânio, alguns outros metais, aí, cianetos também com processos de desengraxe muito utilizado na metalmecânica, no processo, atividades passadas, né? Então, esses cianetos, eles são removidos em colunas, né, contendo resinas aniônicas e catiônicas, né? E o período operacional dessas resinas, né, que elas têm que ser automaticamente regeneradas, vai variar de acordo com a concentração de entrada desses metais, né? Esse é um caso que nós temos, né, instalado, um caso de sucesso no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma remediação numa área contaminada do setor de galvanoplastia, né, por cromo, níquel e chumbo. Nós temos resinas aniônicas e catiônicas instaladas, né, onde simplesmente não podemos, após bombear a água do lençol freático, nem podemos descartar na estação por uma questão de quantidade, né, e até mesmo porque a empresa está encerrando suas atividades. Então, nós tivemos que ter um alto refino, um alto grau de pureza de remoção desses metais pesados, né, com resinas aniônicas e catiônicas e também com osmose, que eu vou acabar falando na sequência. Então, todos os processos assim, que vão garantir uma determinada qualidade, né, de alta performance na qualidade do meu efluente, né, ou da minha água subterrânea, então são processos de filtração, né? Hoje está disseminado assim, diferentes técnicas de filtração vinculada a diferente capacidade de retenção dessas membranas, né, que são a microfiltração, a ultrafiltração e a nanofiltração. Então, a gente sabe que quanto maior o tamanho da partícula, né, vai ser mais difícil a capacidade que você tenha êxito, né, nesse tratamento. Mas aí nós temos micropartículas, né, que só vão ser retidas através de um processo de microfiltração ou de osmose reversa. Então, a gente vê que alguns elementos ali, como patógenos, né, que são presentes na água potável, eles só vão ser retidos por uma membrana extremamente sensível, né, e com um poro muito, muito pequeno. Um dos equipamentos fornecidos, né, para uso doméstico da Vale, né, que é uma empresa do grupo, é o equipamento ROVA, né, da ROVA e da Vale, juntamente com a Vale, é o equipamento Luzi, né, vocês podem visualizar ele naquela caixa azul embaixo, dentro do armário, embaixo da pia, como se fosse uma CPU de computador. Então, ali estão as membranas, né? Então, na parte superior do slide, a gente vê o princípio de funcionamento, né? Ele tem essa jarra ela já tem um peso definido, ela comporta 1 litro, então ela tem um sensor, então está conectado diretamente com a água da rede, então essa água da rede ela está conectada aos meus sistemas de membranas, e na medida que eu coloco essa jarra vazia, automaticamente o sensor começa a gotejar a água. Então, em questão de 10 minutos, eu consigo ter o preenchimento automático dessa jarra. Como ela tem um sensor de peso, ela sabe que o volume da jarra mais o volume de 1 litro de água, ela cessa o gotejamento e a filtração. Então, a cada 10 minutos, eu disponho de água potável dentro de água. Uma água ultra pura, claro, uma água de osmose, né? Mas é uma água que pode ser utilizada também dentro para a máquina de lavar, mas assim, um consumo de 1 litro de água ultra pura não é nada impeditivo à saúde humana, né? Obviamente, a gente tem uma recomendação médica de consumir 2 litros de água por dia, é bem difícil a gente chegar nesses valores, mas no momento que a gente visualiza que a água da rede pública, às vezes, aqui no país, assim, às vezes tem um gosto, as pessoas não se adaptam ao gosto do cloro, né? Porque na Europa não tem a questão da cloração, então isso na Europa é bem disseminado.
Então, a gente consegue ter sistemas que mantêm uma qualidade de uma água refrigerada, ela tem um alto grau de pureza, ele consegue eliminar também todos os patógenos, né, que a gente visualizou no slide anterior. Tem filtro, tem um ultrafiltro, tem um filtro de carvão ativado acoplado. Então, é um filtro que ele é feito na Alemanha. Mais ele tem uma certa arquitetura e um design bonito, né? Todo ele de inox, com a jarra em vidro, né? E o sistema que fica embaixo da pia é imperceptível. O sistema de osmose reversa, então, a Harbauer detém vazões menores, até vazões, né, de alta grandeza, né? Sob encomenda, então, filtros menores à direita de capacidade de 100 a 300 litros por hora. E esse filtro que nós temos à esquerda, né, é o filtro que nós temos disponível aqui no Brasil. Ele não necessita muito espaço, ele é um pouco maior que um refrigerador, né, um pouco menor que um refrigerador hoje, os refrigeradores são grandes, né? Ele tem um baixo consumo de energia, então para 1.000 litros de água tratada, ele consome 8 kWh, né? Então esse cálculo de gasto energético ele também é feito, né? Ele tem um enxágue automático das membranas, consegue ter no visor o monitoramento da condutividade elétrica. À medida que essa condutividade elétrica vai aumentando, a gente sabe que está havendo uma saturação, uma retenção, né, dos metais ou de todas as substâncias que estão presentes nas minhas membranas, e tem um sistema de proteção, né, para que a bomba interna não trabalhe no seco e não tenha nenhum problema de cavitação. Sistemas maiores, né, já para sistemas de ambientes de produção, né, uma água de processo, uma água de reuso industrial, tanto na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria metalmecânica, né? Então, aí, esse é um equipamento intermediário, nós temos vazões muito maiores, é sob encomenda, que aí alcança 3.500 litros hora, né? Um sistema bem utilizado, também sistema de ultrafiltração, né? Esse equipamento especificamente tem uma vazão de 6.000 litros hora, ele serve tanto para tratar água, né, para dar potabilidade para a água, mas também ele serve como complementação no sistema terciário de efluente, né? Então ele é muito aplicado para lagoas, né, que recebem uma água de refeitório, águas de banheiros, né, que tem uma carga, uma DBO relativamente elevada. Então o sistema de ultrafiltração, ele dá uma performance, um resultado muito e eficiente para essa carga biológica. Também muito utilizado, a gente tem visto, né, até mesmo em aterros sanitários, a gente vê alguns sistemas que estão se utilizando de ultrafiltração, né, como terciário, né, do início, que pegam um lixiviado, um churume extremamente, com uma carga orgânica elevada, passa por diferentes estágios de tratamento e degradação biológica, e como polimento, tem se utilizado muito no Brasil o sistema de ultrafiltração para aterros também, possibilitando aí até mesmo um reuso, né? Esse é um container móvel que, acho que eu nunca tinha apresentado isso, esse container, ele foi montado em 2019 na Alemanha, ele é da Harbauer do Brasil, ele está lá disponível, né? E por questão bem da pandemia, quando ele estava sendo embarcado, a gente meio que deu uma freada nessa importação, mas ele é um equipamento teste, né, para indústrias, onde tu tem acoplado a ultrafiltração e a osmose reversa. Então, é um container móvel que fica disponível, né, para comercialização, para aluguel, para que a gente possa fazer teste piloto junto ao cliente. Então, ou seja, você tem uma determinada efluente, você quer melhorar as características desse efluente, então nós podemos simular e deixar esse equipamento disponível por 2, 3, 6 semanas, para verificar a tratabilidade, né, e a qualidade final desse efluente após um sistema de ultrafiltração combinado com osmose reversa ou não. Então, existe a possibilidade de usar um ou outro, e no final a gente ter o dimensionamento específico de acordo com a característica do efluente final, de acordo com a vazão do efluente, do efluente da indústria. Então, nós temos toda essa versatilidade de, no futuro, poder estar dimensionando especificamente para aquele final, porque já foi feito um teste piloto, né? E não vai ser uma compra feita de catálogo, né? Então, a gente simula dentro da indústria, verifica as oscilações, né, os picos, né, de efluentes. Então, a gente tenta trabalhar aí de 1 a 2 meses dentro do cliente, porque a gente sabe as oscilações na produção que pode alterar a característica do efluente, e aí sim dimensionar
uma estação final, né? Seja ela de ultrafiltração ou de osmose reversa. Então, esse container ele vai ficar disponível para aluguel, né? Como um projeto piloto antes da comercialização e aquisição final por parte do cliente. Então, tem alguns, né, de acordo com o tamanho da membrana, né, dos estágios da membrana, tem algumas condicionantes quanto a DQO de entrada e a DBO, né? Então, a gente verifica ali para uma membrana de 1,5 milímetros, a gente consegue dar uma tratabilidade de DBO de entrada de 100 até 100 miligramas por litro. Aqui mais algumas condicionantes desse container, né? Então, especificamente falando da unidade de osmose, que está dentro da capacidade, o volume de tratabilidade para a osmose seria de 900 litros por hora, né? Então, a gente sabe que na osmose você trata o efluente, você também vai ter um rejeito, e esse rejeito tem que ser tratado, né? Então, está na faixa de quase 1 metro cúbico de tratabilidade de água limpa tratada, e também tem que se projetar o que fazer, né, ou reciclar esse efluente do rejeito. Então, conseguimos ter um índice de dessalinização aí na faixa de 98%. As condições de contorno operacionais, aí a gente trabalha com uma pressão operacional de 14 bars, né, tendo uma pressão de entrada aí de até 6 bars, né? Claro que a temperatura e o pH também são algumas condicionantes, mas eu acho que o pH na faixa de 3 ou 11 é um pH de um efluente já que sofreu um pré-tratamento, né, que já é num estágio mais avançado de tratabilidade do efluente. Então, a gente verifica à direita ali, também tem os tanques de produtos químicos, né, as dosagens diretas na linha para fazer a retrolavagem uma dosagem ácida, uma dosagem alcalina, né, para fazer a ativação. Bom, a gente tem que, uma coisa que eu não falei, que é importante, né, como é que a Harbauer começou. A Harbauer está desde 2017 no Brasil, né, com um equipamento instalado, que foi importado pela EcoReg, que é uma outra empresa do grupo aqui no Brasil de Curitiba, e foi dimensionado justamente para uma tratabilidade de compostos organoclorados, uma contaminação que tinha do lençol freático, de uma antiga fábrica, né, e tinha substâncias aí com um grau de contaminação na faixa de 90 ppb, 90 mil microgramas por litro na água subterrânea, né? Então, foi necessário uma interface da EcoReg do Brasil com a Harbauer, onde eu pude visitar a Harbauer em 2009. Em 2011, nós importamos um equipamento para fazer o projeto de tratabilidade da água subterrânea. Então, esse é o estudo de caso que eu quero mostrar para vocês, que é um estudo de caso que, infelizmente, é comum hoje as empresas terem esses passivos, né, passivos aí gerados nos anos 50, que a gente não tem o conhecimento. Então, a empresa, o histórico dessa empresa está localizado, né, ela é uma empresa de mais de 70 anos, ela está fechada. Hoje a gente verifica que é um zonamento residencial, mas no passado não era, né? Então, esse passivo ambiental está localizado nesse bosque, aí, nesse entorno amarelo. No passado, as condições de armazenamento dessas bombonas eram bem precárias, diretamente no piso, onde se fazia o recebimento de diferentes produtos químicos, né, e a empresa fazia a lavagem e comercializava ácido sulfúrico, solvente, diferentes tipos de produtos químicos, né. Então, essa é a situação que nós encontramos em 2007, quando fizemos a primeira investigação ambiental, né, onde tinha uma contaminação de água subterrânea. Foram instalados 14 postos de monitoramento, até mesmo no terreno vizinho, para verificar se essa contaminação estava chegando no terreno do vizinho. E como eu falei, a concentração ali na faixa de 90 mil ppb, 90 mil microgramas por litro de percloretileno, né, de tricloretileno na faixa de 54 mil, de CIS-3. Então, é todo um metabolismo de desalogenação redutiva do percloretileno, que vai se desdobrando em substâncias químicas menores, mas também tão nocivas quanto o percloretileno e cancerígenas, né? Então, a investigação inicial apresentou essa contaminação e pelos métodos convencionais não teria como ser tratado, né? Não havia possibilidade de remoção de solo, a gente viu a limitação física ali, o solo não estava tão contaminado, ou quase nada contaminado, porque essas substâncias são mais pesadas que a água subterrânea. Então, são mais pesadas que a água, né? Então, elas estão no fundo do lençol freático, né? Sustentadas por uma argila, por um material de maior resistência e de maior impenetrabilidade.
Então, podemos acompanhar, foi quando nós conhecemos a Harbauer em Berlim, vemos toda a montagem do container, né? Isso é dentro do galpão, que está ao fundo na minha... Esse é o galpão que está no fundo da minha tela, né? Então, todo o dimensionamento, os testes pilotos, né? E aí já a instalação no local do container, que compunha tanques de retrolavagem, filtração e bombeamento por carvão ativado, filtração com areia, sistema de monitoramento à distância, controle de bomba à distância, como a gente tem as bombas muito próximas e oscilação do lençol freático, todo o monitoramento. Aí foi a parte de montagem do sistema, com escavação para aterramento das linhas, as bombas sendo instaladas, né? Toda a tubulação subterrânea ela tinha sensor de nível, né? Porque tinha que ser bombas destinadas, não podia ser muitas delas bombas superficiais, para que as bombas tivessem uma operação contínua 24 horas por dia, para dar conta dessa contaminação. Os filtros de carvão ativado, né? Filtro de areia para reter o material inicial e tratar somente o organoclorado. Então, o carvão ativado aí, ele acaba tendo uma capacidade oxidativa maior, onde ele absorve bastante, né, o percloretileno, o cloreto de vinila. E aí toda a montagem, um painel, né, eletrônico, veio da Alemanha, todo o sistema de coleta, as torneiras na parte inferior, a gente consegue visualizar as tomadas de amostra para verificar a qualidade da água que está sendo tratada, sistema de bombeamento e controle à distância. Então, esse painel que tem junto do painel elétrico, esse visor, a gente recebia todas as informações aqui no escritório. Então, uma vista do painel, onde a gente pode verificar as bombas na parte inferior, né? P113, P1,4, P1,5. Então, a gente tinha todo o alerta quando uma bomba era desligada ou por algum problema que tinha. Então, o técnico intervinha à distância, né? Desligava a bomba para que ela não pudesse trabalhar em seco, e no dia seguinte, ou no mesmo dia, ia até o local e fazia a aferição e o ajuste necessário. Então, porque era importante isso, até pelo um acordo que foi feito com o órgão ambiental local, que essas bombas fossem contínuas, operassem 24 horas, para que não houvesse perda de bombeamento ao longo do período de funcionamento. Alguns resultados, no início ali extrapolou a coluna, como eu apresentei, o resultado inicial era mais de 90 microgramas por litro de percloretileno. A gente observa que no segundo ano de operação do sistema já caiu para a faixa de 6.000. No ano de 2013, abaixo de 2.500, e 2014 estabilizou. Então, os principais contaminantes, como eu falei, o tetracloreteno, o tricloreteno e o cis. Então, são solventes orgânicos utilizados, muitas vezes, no processo de desengraxe, né, que acabam contaminando o solo e o lençol freático. Esse valor abaixo, claro que o valor de potabilidade ele é bem menor que esse, mas desde 2014 até o ano de 2017, 2018, quando encerrou o tratamento, nós fizemos uma avaliação de risco à saúde humana e o valor aceitável era para inalação em ambientes abertos, ou seja, embora que o lençol freático estivesse a 7 metros de profundidade e a água subterrânea imprópria para consumo ou para uso, obviamente, né? Então, uma inalação por essas substâncias serem extremamente voláteis, elas tinham que ser controladas, né? Então, a concentração máxima aceitável, ela já atingiu em 2014. E esse caso foi entregue com sucesso e descontaminado. Então, uma representação gráfica que a gente faz das plumas de contaminação, né? A gente vê que no terreno, a gente vê essa limitação preta, que seria o limite da empresa. A gente vê uma elipse amarela, com algumas elipses laranja na parte inferior, e uma superior no terreno do vizinho, né? Então, os postos dos vizinhos também estavam afetados por a pluma de cloreteno, né? Haviam postos de monitoramento, que a gente fazia coletas constantes. 2011 foi essa pluma. A pluma de tetracloreteno era bem pior, porque chegava na faixa de 90.000 microgramas, né? Não chegou no vizinho, o amarelo é abaixo do valor legal, então a pluma estava bem concentrada, bem no local de lavagem dessas bombonas. Em 2012 já houve uma redução significativa, né, para aqueles valores abaixo de 2.500. Então hoje a pluma ficou centralizada bem na fonte e atingiu valores aceitáveis de inalação. Uma redução constante até 2014.
Graficamente, a gente vê ali o limite, o que eu falei, a concentração máxima aceitável é essa linha vermelha de 1.500. Então, no ano de 2016, já teve o alcance dessas metas, né? E foi monitorado por mais, esse gráfico até 2017, nós monitoramos até 2018, né? E ainda em 2019 fizemos algumas coletas, né, por solicitação do órgão ambiental, e tivemos 4 anos de aceite, né, dos padrões aceitáveis, que era a inalação em ambiente fechado, ou seja, água subterrânea com valores aceitáveis, com base na avaliação de risco à saúde humana. Claro, potabilidade não. A gente tem que ter ideia que uma vez o lençol freático contaminado, qual é o uso que vai ser dado para esse lençol freático? Claro que potabilidade não, contato dérmico também não. Então, gerenciar o risco é um fator muito importante. Daí, se vier a necessidade, né, realmente de ter uma tecnologia de ponta, que a gente conseguiu o êxito aí, foi investimento da empresa, mas ela conseguiu atingir os padrões legais. Por fim, pessoal, eu estou chegando ao final da minha palestra, mostrar que a Harbaur, né, ela está ativa, né, e por conta da pandemia, nós não fomos impossibilitados aí de participar de feiras, né, e em 2019 tivemos na Expo Inter, que é uma feira de agronegócio, né, e achamos bem pertinente estar falando da questão da temática de contaminação de água subterrânea e apresentando as tecnologias de ultrafiltração. À esquerda de vocês, a gente visualiza ali o sistema de osmose reversa, né, que esse é o sistema que a gente comercializa, que está disponível para aluguel, para quem tem interesse. A gente deixa dentro do cliente, faz o teste piloto, de acordo com a vazão necessária. Na frente, a gente estava apresentando ali o sistema doméstico, né, que é o Luze, que está sobre a bancada, ali onde está o logo da Harbaur. Esse stand foi juntamente com outras empresas, né, um stand da Alemanha, da Câmara Brasil-Alemanha, junto à Expo Inter. Então, o nosso último evento presencial foi na Expo Direto, na cidade de Nome Toque, no Rio Grande do Sul, também voltada para o agronegócio. Apresentamos a questão da contaminação de água subterrânea, houve um interesse muito grande, né? A gente percebe que ainda há uma falta de conhecimento da problemática, né, do uso desfreado da água subterrânea. O aquífero confinado, ele está reduzindo, né? Ele não pode ser explorado sem uma determinada limite, por isso a questão da outorga. E ficou bem claro, as pessoas que nos visitaram na feira, né, que não tinham conhecimento nenhum, eles acharam que a água era potável, né? E a gente sabe que no ambiente rural tu tem bastante contaminação por pesticidas e defensivos agrícolas, né? Então essas tecnologias da Harbaur são bem pertinentes e bastante bem empregadas para descontaminação de água subterrânea em ambientes rurais. Tivemos a visita do cônsul-geral da Alemanha, o Thomas Schmidt, né, nos visitou no evento. E aí mais um detalhe dos nossos equipamentos que estavam disponíveis e estão disponíveis. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar o tempo é curto, né? Como eu falei para a Cris no início, assim, eu tento não focar tanto na parte técnica, né? Mas a questão de qualidade de água não tem como a gente não dar uma alertada, uma sacudida, né? Falar um pouco de contaminante, de limites, de concentrações nocivas, para que haja a consciência, né? Na questão de redução, né? Na questão de investir em tecnologias adequadas, né? Vou deixar o meu contato aqui e agora eu vou passar a palavra para a Cris, para o Augusto, né? E fico aberto para questionamentos para que a gente possa estar debatendo com vocês. Augusto já está aí. É o que eu falei, eu sou muito curiosa, eu tenho 2 perguntas a fazer, né? Não sei se eu posso já entrar diretamente nas perguntas, Augusto. Pode, claro. Pode? Claro. Então, bom, mais uma vez, obrigado, Luciano, obrigado, Harbaur, né? Como eu falei no início, a gente está num momento extremamente crítico dessa questão hídrica, né? E é extremamente importante, é um compromisso da Câmara Brasil-Alemanha em trazer a conhecimento dos nossos participantes, nossos associados, essa questão da existência, obviamente, e da eficiência das tecnologias, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. 2 curiosidades. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque eu observei que nós temos alguns colegas participando
conhecidos também do Luciano, a Denise, a Rúbia, o Alberto, a Ana Paula, a Maria Rosia, o Maurício Kruger, todos esses profissionais a gente conhece já de longa data e fico feliz de que estejam participando conosco, né? Então, uma das minhas perguntas seria sobre a questão de energia no acionamento dos equipamentos Harbauer. Existe a possibilidade de se utilizar a energia renovável para acionamento desses equipamentos, ou como que vocês veem nesse sentido, né? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, como os projetos da Harbauer estão referenciados ao ODS 6, que é o ODS Água e Saneamento, né? A gente não pode deixar de mencionar a questão de estamos tratando de uma Agenda 2030. Qual é a perspectiva Agenda 2030? 8,5 bilhões de pessoas, sendo que 1 bilhão acima de 65 anos, né? Uhum. 1 bilhão acima de 65 anos, né? Então, a minha pergunta é no sentido de que vamos falar do que isso impacta. Obviamente, saúde pública nem se fala, mas alimento. Então, como eu observei ali, vocês estiveram na Expo Inter e você falou que ainda existe muita falta de informação, né? Vamos, não sei se eu posso generalizar no setor agropecuário, né? Então, eu gostaria de saber como a Harbauer está se vendo estrategicamente no mercado para atingir esse público agropecuário em si, ou se já existe uma procura desse pessoal, desse segmento, junto à Harbauer, como que vocês estão verificando essa aproximação? Seriam essas minhas duas perguntas. Tá bom. Obrigado, Cris, pela pergunta aí. Também quero cumprimentar os nossos amigos aí, que já conhecem a minha palestra aí, e a minha temática e meu foco aí. Então, um abraço a todos eles e aos demais participantes pelo interesse. Então, a tua pergunta, a questão das energias renováveis, sim, nós temos um projeto já com uma outra empresa da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre, né? E a gente tem uma unidade, a gente está projetando, na verdade, por conta da pandemia, isso foi pós o evento de março de 2020, então ali até outubro de 2020 a gente trabalhou junto com essa empresa que trabalha com a questão de painéis solares, de verificar o acionamento, sim, né, dos motores, das bombas, né, e existe uma unidade piloto já dessa empresa que trabalha com painéis solares, e a ideia é estar colocando um dos nossos equipamentos para visitação. Então, acoplar os painéis solares e qualquer outro tipo de energia alternativa junto ao sistema de osmose reversa. Então, muito obrigado, foi bem pertinente. Eu já queria poder estar apresentando um case aqui, ou até mesmo já, mas infelizmente nós tivemos uma freada muito grande, né, por conta da pandemia, e a gente acabou não avançando muito, mas já dimensionamos, já fizemos todo o cálculo, né, de dimensionamento para isso. E a ideia é estar retomando o mais breve possível esse assunto. Muito obrigado. Com relação à segunda pergunta, que tu falou como é que está a questão do agronegócio, bom, nós tivemos, a Cotrijal foi exatamente um divisor de águas nosso, né? Nós tivemos uma visitação muito grande, né? Um aceite muito grande, assim, nós não tínhamos ideia de participar lá, porque é bem no interior, no noroeste gaúcho, né? A gente participava sempre da Expo Inter, mas a temática também é muito a questão agropecuária em si, mais vinculada à questão como dizer, de rebanhos bovinos, é uma exposição, né? Então, tem um cunho bastante familiar de visitação. Sempre tinha alguns contatos de interesse, mas a Cotrijal foi bem um foco muito profissional, onde a gente viu os dois setores, né? O empreendedor, né? O dono do empreendimento rural, e também o pequeno produtor rural e a comunidade, né? Então, a gente viu um interesse muito grande, a gente viu diferentes níveis de informação com relação à qualidade da água subterrânea, muitos não tinham nem ideia, outros sim, já tinham muita preocupação de estarem muito próximos de ambientes que receberam um cultivo intenso, de culturas intensas, né, com agrotóxico no passado, então a gente ficou muito claro isso. Nós estamos com um projeto novo agora em Goiás, né, na área de investigação ambiental, e a nossa ideia agora é focar muito na questão do centro-oeste do Brasil, né? Então, nós temos sim, já estamos com alguns parceiros ativos nossos, justamente para ter esse foco. Hoje mesmo, conversando com o Axel, e a gente estava já esperando essa questão, né, pós-pandemia,
de fazer uma viagem de negócio dos diretores da Harbauer nessa região. Não sei se era isso, mais ou menos essa linha. Não, é isso. Muito obrigada. Mais concreto, a gente espero estar passando, né, nos próximos, já trazer um case aí de algum cliente aí do Centro-Oeste. Eu agradeço. Augusto? Muito bem. Eu vou ler aqui a pergunta da Ana Bloch, tá bom? Ela diz que é um prazer te ver por aqui, Luciano, e quer saber se o sistema doméstico pode ser alocado em qualquer residência, entre parênteses, com poços. Com poços de água subterrânea? Se é com poços, sim. A questão é que para a vazão de poço vai ser difícil, você vai ter que fazer alguma redução, tem que ter alguns ajustes operacionais ali, porque geralmente esse sistema ele precisa uma pressão da linha, então geralmente é utilizado para rede, né? Para a água da rede, a qual a gente tem uma qualidade ou algum gosto. Para a questão de poço, por exemplo, alguma fazenda, alguma chácara, a gente recomenda o menor sistema, não aquele compacto doméstico, mas o menor sistema de 100 litros. Esse nós já fizemos algumas ofertas e a gente dimensiona para essa faixa. Se tem uma vazão de um poço cacimba aí na faixa de 100 litros, é mais adequado do que aquele sisteminha pequeno da Rova que eu apresentei. Eu acho que era isso, né, Ana? Então, o pequeno é para a pressão da rede pública, e o sistema maior de 100 litros é recomendado para poço, mesmo que seja numa chácara, numa residência. Muito bem. Ana Bloch, caso a tua pergunta tenha sido respondida, manifeste-se aqui, por favor. Do contrário, pode fazer mais algum questionamento, tá? Fique à vontade. Bom, de perguntas que surgiram dos participantes, era esta mesmo. Cris, quer fazer mais alguma colocação? Não, eu, como sempre, fico muito feliz, porque a cada GMSG que a gente realiza, a gente dá um passo a mais para que também façamos parte do atingimento aí da Agenda 2030, né? Fico muito feliz que a Câmara sempre vem nessa toada, né? Então, gostaria de agradecer também a Harbauer, na presença do Luciano e do senhor Axel. Gostaria de agradecer ao Augusto, a Marcela e a todos os patrocinadores e apoiadores do GMSG, e dizer que o próximo GEMA a gente vai ser no dia 18/11, e finalizamos no dia 15 de dezembro, trazendo uma reflexão sobre os benefícios da biodiversidade. Então, da minha parte seria esse, e passo a palavra para o Augusto. Obrigado, Luciano. Obrigado, Cris. Muito bem. Bom, Ana Paula agradece pela resposta. Eu entendo que foi completa a tua resposta. Luciano, gostaria de fazer mais alguma consideração final? Um breve relato, assim, qual foi a estratégia da Harbauer, né? Vocês estão vendo o galpão da Harbauer em Berlim, ali. A Harbauer, a Umwelttechnik em Berlim, ela detém as maiores plantas de remediações de água subterrânea da cidade de Berlim, que foram contaminadas por uso intenso da indústria, né? Então, a Harbauer era uma referência na Europa por tecnologia para isso. E quando nós decidimos lá atrás, eu, Axel, né, e os outros diretores em fundar a Harbauer do Brasil, a gente pensou na questão estratégica. Como é que está a questão de áreas contaminadas no Brasil, né? A gente conversa muito ali que, da maneira que é realizada na Alemanha, nós não temos nesse nível de contratações e licitações. É tudo muito sigiloso, né? Na Alemanha, o órgão público intervém, então são licitações públicas por contaminações industriais, né? Então o gestor público intervém numa contaminação da indústria. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui a gente sabe que é a iniciativa privada que vai contratar uma contaminação de água subterrânea que ela causou. Então a nossa estratégia não tinha como entrar vendendo tecnologias de alta performance para áreas contaminadas. Se pensou muito, não tínhamos ideia que a questão de escassez hídrica e essa toada aí de falta de chuva, né? E de potabilidade que a gente está tendo nos últimos 3, 4 anos, ou seja, com o surgimento da Harbauer tem sido tão grande. E aí sim a gente resolveu incorporar as outras técnicas das outras empresas do grupo, né? E vindo com as questões de osmose reversa e ultrafiltração. Era essa deixada que eu queria ter na minha fala final, né? Que hoje não só a questão de descontaminação de áreas contaminadas é o foco da Harbauer, mas também como a questão de potabilidade e água de processo e reuso. E agradeço mais uma vez pelo convite
e fico à disposição dos demais participantes, pelo meu contato ali, para que a gente possa ter um outro tipo de pergunta, um outro tipo de interação. Muito bem. Acho que não vai ser a tua palavra final ainda, porque acabou de surgir uma pergunta, nós temos 5 minutos, então, se você puder, a Tudo pergunta é bem. do Alberto Rexidla. Sim, Ele fala, é um prazer em revê-lo e tal, da mesma e ele forma. pergunta, existe a possibilidade de acoplar esse sistema doméstico em máquinas de vending machine? De vending machine, depende da É, vazão. Depende da vazão. São dois condicionantes, vazão e pressão de entrada. Se a vazão e a pressão de entrada atenderem, essas condicionantes, ele é possível sim. Mas aí talvez o tempo de vida útil de saturação das membranas seja reduzido, aí não seja viável. Mas eu preciso conhecer melhor em detalhe o equipamento dele para a gente poder estar falando isso. Tá bom? Muito bem. Então, Alberto, a pergunta está respondida. Caso você tenha ali queira complementar, né, com base naquilo que o Luciano respondeu, o Luciano já compartilhou o contato, né? Imagino que aí vocês possam conversar, então, em outro momento. Tá bom? Então, agora eu vou agradecer também a você, Luciano, pela apresentação. Obrigado, Cris, também, pelas intervenções, pela sempre ajuda, né, por conduzir tão bem aqui o GMSG, junto à Câmara, né, que tem um histórico longo já desde 2004. Herr Bernstoff, haben Sie vielen Dank für Ihre Anwesenheit, né? Vielen Dank. E não sei se tem mais alguns alemães aqui, me pareceu, pelo sobrenome, parece que tem, mas enfim. O Herr Hexidler agradece, ele disse que pode sim, depender de outras conversas, pode continuar conversando então. Excelente. Então, eu vou agradecer aqui aos Augusto, nossos... Pois não, pois não. Só fechando, como sempre, com os avisos paroquiais, né? Eu brinco, né? Você poderia só dizer qual é o tema que vai ser abordado no dia 18 de novembro, por favor? Você teria de fácil acesso? Só para deixar Posso sim. Posso sim. os participantes convidados, né? Só um minuto. Fazer um save the date, né? Pegadas de carbono na fabricação de válvulas e compromissos ESG. Isso. Então, este evento acontecerá no dia 18, também às 16 horas. Isso. Então, tá. Muito obrigado. Da minha parte. Perfeito. Gerne, o Alberto Rexidler, Dankeschön. E a Ana Bloch, Alemães com Coração, um abraço a todos. Então, um abraço, Ana, abraço a todos os que participaram, que ficaram até o final deste webinar aqui da Câmara. Gostaria, então, de agradecer, por fim, aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2021, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Cevopa, e aos patrocinadores do GMSG, que são o Grupo Elis, a GEMU, a Harbauer do Brasil, Lix Attorneys, Piazzetta e Road Max Ambiental. A todos vocês, um cordial abraço, continue se cuidando, fiquem bem, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até. Tchau.